conversa sobre o mundo sem cristianismo, que a gente mencionou há poucos momentos, né? Então vamos ver aqui, nós já estamos no terceiro artigo, já temos 2 artigos aqui que já estudamos, agora estamos no terceiro, esse terceiro é a direita cristã e a extrema direita dos Estados Unidos. É uma pesquisa científica, tá bom? Pesquisa, não é comentário não. Foram feitas pesquisas e agora estamos trabalhando em cima dessas pesquisas. É uma pesquisa científica que defendeu uma tese, né, numa universidade aí, né, no Brasil, inclusive. Então, e tá aqui, ó, esse link aí é onde está essa tese e explicando sobre este artigo. Então está aqui. Nós temos então 4 conclusões que nos faz compreender a respeito dessa situação tão estudada, não é? Então temos o seguinte: primeiro, toda religião ela é neutra. Não existe religião essa ou aquela, ruim ou boa. Todas são neutras. Pode ser boa como for, mas se ela não for praticada, ela é neutra. Entendeu? Ela é neutra. Segundo, toda religião é formada por trigo e joio. Aí sim faz a diferença. O trigo pega a religião que é neutra e usa para seu bem e o bem de todas as pessoas, do coletivo. O joio, né? Ele pega a religião que é neutra e usa contra si e contra os outros. Viu a diferença? Quem faz são os indivíduos que participam da religião. Terceiro, a verdadeira causa das guerras e das aflições. A verdadeira causa não são as religiões. A verdadeira causa é o amor ao dinheiro, é o amor ao capital, é o capitalismo, que sempre existiu na face da Terra, sempre. O nome capitalismo aí é mais recente, mas a ganância que o capitalismo representa, isso sempre aconteceu e sempre produziu problemas sérios na humanidade. A quarta conclusão que a gente teve foi a alienação diabólica do marketing. O marketing em si, ele é neutro também, entendeu? Nem é bom nem é ruim. Agora, o marketing existe a serviço de quem paga, porque não é barato fazer o marketing, tá bom? Então, ele está a serviço de quem paga. O pobre não paga, porque não tem dinheiro para pagar isso. Agora, quem paga? O rico. Quem paga é os gananciosos. É preciso usar o marketing para facilitar a exploração que eles fazem sobre as outras pessoas. Então, eles usam muito bem isso. E o marketing existe, né? E ele faz assim: quem ele explora, o marketing diz: olhe, é seu amigo. Graças a Deus eles existem. Graças a Deus eles lhe exploram. Né? Eles lhe dão esse empreguinho que você tem. Beije os pés deles todo dia, porque eles não são seus amigos. Agora, inimigo seu é aquele que defende você, aquele que quer uma melhoria de vida para você, aquele que quer uma melhoria de condições de vida para você. Esse é seu inimigo. Amigo é o explorador. E a gente acredita, porque eles sabem como usar os argumentos para que a gente acredite nisso. E aí eles se dão bem. Entendeu? Tem um argumento muito usado pelo diabo aí, do marketing, que diz assim: é melhor ter menos direitos e ter muito emprego. Olha que coisa do diabo. É melhor ter menos direitos e muito emprego do que muito emprego, ou do que pouco emprego, ou nenhum, e ter muito direito. Isso é do cão. Entendeu? Isso aí é uma ideia do inferno. Entendeu? Não é verdade. Não é verdade. Inclusive, é uma mentira prejudicial ao próprio empresário. Por quê? Se o trabalhador ganha menos, de várias situações ele ganha menos, ele vai comprar menos. E se comprar menos, o vendedor vai vender menos. O fabricante vai fabricar menos. Olha, que é uma armadilha que é feita contra o explorado, né? Mas o explorador também perde.
Entendeu? Aí vai ficar sempre essa crise, porque o de cá está ganhando pouco e você está ganhando menos, em cima de uma mentira. Então, o ideal era que se o empregador fosse menos ganancioso, ele entenderia que se eu pagar melhor ao meu empregado, ele vai comprar mais. E eu vou vender mais. Eu vou fabricar mais. E todo mundo vai ganhar. Entendeu? Mas é difícil isso na cabeça, né, da concepção capitalista. A concepção capitalista é tirar o máximo possível dos seus direitos e de sua riqueza para acumular na minha riqueza. Essa é a orientação do capital, tá bom? Contra Deus, contra as pessoas, contra a humanidade, contra tudo. O amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Então nesse aspecto, estamos então trabalhando a terceira pesquisa, né? Que é, e já chegamos aqui, temos 3 conclusões dessa terceira pesquisa. Primeiro, liberdade cristã para tirar a liberdade dos outros. É isso que os evangélicos, a maioria dos evangélicos nos Estados Unidos querem, entendeu? É ficar com mais liberdade para tirar a liberdade dos outros. Entendeu? Eles acham, aquilo que eles acharem que está errado, aquilo tem que ser acabado, tem que ser perseguido, não pode acontecer. Entendeu? Isso não é de Jesus, não é de Deus. Claro. Tá? Segunda coisa que a gente viu nas conclusões, estamos vendo, está encerrando hoje, aqui são considerações finais, né, desse estudo. O uso e a defesa do capitalismo como algo espiritual. É de Deus. Deus, né? O rico é rico porque Deus abençoou. É a mesma coisa que foi criado, né, pelo sociólogo, né, o Weber, parece-me, se eu não me engano, quando ele disse no final do século XIX, ele disse que a Europa era um exemplo, né? O exemplo que era necessário para a economia. Os países capitalistas, os países protestantes eram ricos, os países católicos eram pobres. Então a economia, né? Por que os protestantes eram ricos? Porque eles davam atenção aos ricos. A prioridade eram os ricos. Enquanto que a Igreja Católica e o catolicismo abraçava a pobreza, o pobre. Então isso fazia com que o país era pobre. Na verdade, não era nada disso. Na verdade, o que acontecia foi o que a Bíblia falava. A ganância é a causa de todos os males. Os países protestantes na Europa, em nome de Jesus, entraram na África, invadiram a África, mataram tudo que podiam e depois ainda pegavam muitos africanos e usavam como escravos ou vendiam como escravos. E com isso eles enriqueceram muito. Enriqueceram demais. Tiraram da África, empobreceram a África e se enriqueceram. Isso o sociólogo não percebeu. Só percebeu o resultado, mas não percebeu o porquê daquele resultado. E aí os países protestantes eram ricos porque eram assaltantes, porque eram colonizadores, porque eram gananciosos. Deu para entender? Os países católicos não eram ricos porque eram menos gananciosos, né? Eram menos gananciosos, eram menos exploradores por causa da ideia de proteger mais os pobres, né? Então o protestantismo ele não gosta de pobre no geral, entendeu? Os próprios líderes protestantes, os líderes, os fundadores, né, do protestantismo, eles fizeram tudo aquilo servindo aos interesses dos nobres, dos reis, dos ricos, dos poderosos daquela época. Entendeu? Muito bem. Considerações finais do estudo, da pesquisa que nós estamos fazendo. Aqui diz assim: o breve texto, né, que é a pesquisa que foi feita, o breve texto objetivou descrever
o histórico de atuação da direita religiosa, ou seja, os evangélicos capitalistas da América, ao longo do século XX até seu auge durante o governo de George Bush. Esse auge é porque também essa pesquisa ela é mais ou menos daquela época. Então eles acham que chegou ali o auge, mas de lá para cá, né, essa mesma influência ocorreu, continua ocorrendo nos Estados Unidos. A gente vê aí o Trump, essa força toda que Trump tem, apesar de tudo que ele fez e que ele continua fazendo, é porque os evangélicos apoiam Trump. Muitos, não digo todos, tá? Mas grande parte dos evangélicos apoiam cegamente. Trump pode fazer o que quiser, vai ficar do lado dele, vai concordar com ele. É por isso, hoje, se houver eleição, segundo uma estimativa que eu li, né, por causa da inflação e por causa da guerra, mas nada disso não. É porque os evangélicos estão por trás. Se houver uma nova eleição, Trump ganha. Entendeu? Os evangélicos estão agarrados. Trump pode fazer o que quiser. Eles vão estar lá apoiando Trump, porque eles entendem que Trump é o homem que Deus quer para governar os Estados Unidos. Então Deus é que leva a culpa nisso. É aquela coisa de Adão e Eva, né? Quando Deus falou para Adão, Deus disse, não, a culpa é tua e da mulher que tu me deste. A culpa é tua, porque foi você que me deu aquela mulher. E foi ela que fez isso. Então a culpa de quem é dos Estados Unidos fazer o que ela quer? De Deus. Porque é Deus que escolhe aqueles homens que estão fazendo os Estados Unidos ser esse câncer que é no mundo. De quem é a culpa? Deus. Entendeu? Porque é Deus que escolhe, segundo a cabeça, o entendimento do americano. Percebe? Então, essa direita evangélica, esses cristãos capitalistas, né, são maioria. Porque aquela cultura ali, ela é doente. Tudo é grana, tudo é dinheiro. Eles têm que ganhar dinheiro, eles têm que explorar o máximo das pessoas, eles querem ficar ricos. Essa é a ideia daquela comunidade, daquela cultura, né? Com exceções, claro. Né? Então, veja, ao longo do século XX até o auge durante o governo George Bush. Segundo, organizações como Maioria Moral, a Coalizão Cristã e a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, não é? Essa é escravagista ao máximo. Por quê? Porque a região dela, o Sul, que é uma região escravagista, né? E na época daquela guerra de secessão lá nos Estados Unidos, esses pegaram em armas, né? Esses cristãos aí pegaram em armas para fazer guerra, para que a escravidão continuasse. Eles não podiam perder grana, dinheiro, né? Libertando os escravos. Tá? E foram eles que nos evangelizaram, hein? Eles que vieram ao Brasil e passaram 100 anos nos ensinando isso, como sendo isso cristianismo. Entendeu? Então dá para compreender por que a gente é o que é? Muito bem. Então veja, a organização como essas, né, inclusive da Convenção Batista do Sul, conquistaram crescente influência na política americana. A gente fica elogiando, achando bom, Billy Graham é o grande conselheiro. Não era conselheiro, não. Billy Graham e outros, eles eram pessoas impostas para estarem dentro do governo, influenciando para que o governo americano fosse aquilo que sempre foi em relação a outros países e a eles mesmos. Billy Graham era um instrumento de imposição. Olha como a história muda quando você vai estudar os detalhes dela. Né? Aquilo que para a gente era um heroísmo, era uma maravilha. Billy Graham é um conselheiro do presidente. Não, o presidente americano tinha que escutar Billy Graham, porque Billy Graham representava todos esses grupos aí, Billy Graham e outros, né? Representava todas essas coisas aí e dava voto. Tinha que escutar. E ai do presidente que não atendesse o que Billy Graham falasse.
Imposição. Olha aqui, né? Como a história muda. Como a história muda. Então, veja, conquistaram crescente influência na política americana na medida em que estiveram associados a líderes carismáticos, meios de comunicação de massa e, sobretudo, a mensagem religiosa interiorizada por grande parte da população. Esse tipo de evangelho que era pregado, evangelho da imposição, o evangelho da brutalidade, da vingança, o evangelho das armas, da guerra, o evangelho entendeu? Essa coisa que não tem nada a ver com o evangelho. Devido à sua capacidade de somar fundos, presta atenção nisso aqui, né? O capitalismo no comando, olha, devido à capacidade de juntar dinheiro, grana, financiar campanhas, o amor ao dinheiro é a causa de todos os males, e mobilizar a população para o voto, a direita religiosa, ou seja, os evangélicos, né, capitalistas dos Estados Unidos, ganhou poder e conseguiu se instalar no seio do Partido Republicano. Então, todo aquele desmando que os republicanos são capazes para poder ganhar e manter dinheiro, os cristãos estão lá colados, estão dentro, os evangélicos, né? Os evangélicos americanos estão lá colados com aquilo. Então, a culpa não é dos presidentes, são dos evangélicos, de Deus, que escolheu aquele presidente para colocar ali. Deus é o culpado. Está fazendo o que Deus quer. Muito bem. Cadê? 4. Ali, muitas vezes, foi instrumentalizada em tempos de eleição. Todavia, ao longo do prazo, o debate da guerra cultural se mostrou um grande divisor de águas na política americana. Apesar de conquistas tímidas frente ao avanço do liberalismo social, a direita religiosa, os evangélicos capitalistas, reagiu articulando seus temas a favor da família e da oração nas escolas, contra o aborto e o casamento gay. Essa era a grande luta, obrigar o povo a crer e a agir como eles achavam que deveriam. Não concordamos, então todo mundo tem que mudar. Nada a ver com Deus isso. Nos anos Bush, os evangélicos ocuparam importantes assentos no governo, apoiando o tom missionário do presidente e a relação especial com Israel, influindo nas políticas públicas para o meio ambiente, direitos humanos e ajuda externa. O imaginário evangélico que perpassou a campanha antiterror e a promoção democrática foi orquestrado pelo então líder da direita religiosa americana, o próprio George Bush. A América era representada como uma nação especial, atendendo a um chamado a uma cidade sobre a colina nas relações internacionais. Misticismo é próprio de Joio. O Joio gosta, precisa de misticismo para praticar sua religiosidade. E por último, futuras reflexões poderão averiguar o destino da direita religiosa, os evangélicos, né, capitalistas, que apesar de encolhida ao final da gestão Bush, seguiu relevante na eleição de 2008 em sua associação com novos grupos na direita americana, como a Tea Party. Essa coisa aí que fala em inglês. Tá bom? Então esse é o, né, a situação. A gente encerra aqui esse estudo, tá bom? A gente encerra. Vamos, na próxima oportunidade, acredito, nós vamos ter já outro estudo, ou então vamos fazer digamos que um resumo geral desse aqui, para então a gente partir para estudos de outras pesquisas dentro desta temática,
o mundo sem cristianismo, como seria? Igual, pior ou melhor do que esse mundo que está aí? Tá bom? É isso.